O uso da inteligência judiciária nas ações e o aprimoramento contínuo da tecnologia e da prestação jurisdicional estão entre as prioridades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao próximo biênio 2022 e 2024. Quais são as metas e desafios? Como dar respostas aos milhares de processos judiciais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Alberto Vilas Boas, que é o novo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, empossado no dia 1º de julho passado. Doutor Alberto, obrigado por nos atender. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite gentil formulado pela AMAGES. Estarei sempre à disposição para podermos conversar. Nós agradecemos. O doutor Alberto é magistrado há 21 anos e também foi promotor e procurador de justiça por 12 anos aqui em Minas Gerais. Bom, e a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Alberto, o biênio é um período muito curto, né? E requer aí dedicação e planejamento. Quais são as metas do senhor para esse período aí e o que é possível fazer? De fato, 2 anos passam rápido, né? Então é preciso estabelecer metas que possam ser realizadas dentro desse período. Não adianta querer criar metas em volume muito grande e não se conseguir fechá-las ao final dessa administração. Mas a minha preocupação maior na segunda instância, é aperfeiçoar os fluxos de trabalho, padronizar a forma de atuação, investir em tecnologia também no âmbito do sistema cartorário que está vinculado à primeira vice-presidente. Tenho a preocupação também de estimular os colegas da primeira e da segunda instância a fazer bom uso dos precedentes dos tribunais superiores, porque o bom uso dessas decisões proferidas nos tribunais superiores em Brasília pode nos ajudar muito a conter os processos, a diminuir o impacto e o volume de processos. Dar referências, né? Sim, e dar caminhos para que as partes possam averiguar se é conveniente ou não ingressar com ação judicial. Então, e investir também, por último, no âmbito do Centro da Inteligência. O tribunal tem um comitê institucional de inteligência e vai ser muito importante o papel que ele irá desempenhar nesses 2 anos para que nós possamos construir soluções para resolver os problemas que estão aí sendo vivenciados e os que eventualmente no futuro possam ocorrer. Com certeza. E é lógico que para enfrentar esse desafio todo, o senhor não estará sozinho. O senhor integra uma diretoria que também foi empossada no último dia 1º de julho. E há sintonia, entrosamento para esses desafios? Creio que sim. A última eleição, o Tribunal Pleno sinalizou a necessidade de se criar um grupo diretor, né, composto por mim, pelo desembargador Zé Arthur, pela desembargadora Ana Paula, pelo desembargador Renato Dresch, pelo desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, no sentido de atuarmos de forma harmônica, né, e objetivando sempre oferecer o melhor serviço, o serviço mais eficiente e efetivo ao jurisdicionado. O Poder Judiciário, eu já pude declarar de certa maneira, em alguma ocasião, o Poder Judiciário ele serve à sociedade civil. E servindo a sociedade civil, nós temos que oferecer a ela, apesar de todos os problemas que nós vivenciamos, com muitos processos, poucos juízes, poucos servidores, mas nós precisamos abrir caminho para oferecer um serviço de qualidade que seja eficiente, em tempo razoável e efetivo. Com certeza. Agora, é de responsabilidade das atribuições da primeira vice-presidência dar melhores condições de trabalho, tanto para magistrados, servidores e servidoras. O senhor vai atuar mais na primeira instância ou na segunda instância? Qual que é o foco? O foco da primeira vice-presidência é de gerenciar todos os processos judiciais que tramitam na segunda instância, né? Desde o momento que o processo ingressa no tribunal, quando ele vem de uma comarca, né, quando a parte recorre, querendo modificar a decisão do juiz. Quando esse processo ingressa no tribunal, até o momento em que ele sai, ele fica sob a minha superintendência através de uma série muito grande de cartórios, de servidores que atuam conosco. Agora, algumas práticas que possam eventualmente ser adotadas pela primeira vice-presidente podem colaborar para impactar na primeira. Como eu disse anteriormente, me preocupa ainda um pouco o fato de os juízes não estarem observando os precedentes construídos nos tribunais superiores, né? Os tribunais superiores, quando eles se veem diante de casos repetitivos, eles selecionam esses casos, os julgam
e define uma tese, cria uma tese. E essa tese precisa ser aplicada por nós na primeira e na segunda instância. Então, a primeira vice-presidência tem um papel, eu acho, de importância para alertar a necessidade dos juízes a seguir seguirem essas referências. Esses precedentes são jurisprudência também? Fazem parte da jurisprudência. A jurisprudência é a base que agrega todas as decisões judiciais proferidas por um tribunal. Mas os precedentes, eles têm uma característica de que, hoje, pela legislação brasileira, eles têm caráter vinculativo. Então, na medida em que um tribunal superior define uma tese jurídica sobre uma determinada questão, também de ordem jurídica, ela precisa ser aplicada aos casos iguais na primeira e na segunda instância. Ou seja, há uma ação semelhante, o resultado teria que ser também... Tem que ser semelhante, porque senão oferece uma prestação jurisdicional que não observa a isonomia, que não observa a igualdade. Eu não posso tratar partes que estão na mesma situação de modo diferente. Entendi. A mesma solução jurídica que eu ofereço para um caso, eu tenho que oferecer para o mesmo caso que é igual. Quer dizer, tem que haver um mínimo de padronização, de homogeneização, exatamente, de entendimento jurídico sobre um tema. Exatamente. Então, daí o papel da primeira vice nessa parte de auxiliar na gestão, na comunicação em tempo real. Eu quero ver se consigo implantar, em companhia do setor de informática do tribunal, a emissão de alertas, né, quando o processo ingressar na primeira instância e nele for possível identificar qual o tema jurídico que ele contém, que já seja oferecido um alerta de que aquele processo, possivelmente, ele está impactado por algum tema jurídico já decidido sob a forma de precedente, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pela Suprema Corte. Isso se faz com magistrados e servidores, mas também com tecnologia, com muita tecnologia. A tecnologia, nesse particular, ela é de suma importância, né? Para identificar. Para identificar, porque na medida em que hoje os processos são praticamente todos eletrônicos, nós temos ferramentas para conseguir ler o processo e identificar palavras-chave desse processo para associá-lo a, eventualmente, um tema que já foi considerado precedente por um tribunal superior. Isso é chamado de inteligência artificial. Exatamente. São pequenos, vamos assim dizer, robôs que conseguem realizar esse trabalho de uma forma muito rápida, muito precisa, e que, se assim for bem utilizado, eu consigo orientar o juiz a ter cuidado com aquele processo, porque ele talvez possa ser julgado de uma maneira mais rápida, o tribunal tem condições de julgá-lo em bloco, né, separá-los todos pela mesma matéria e julgá-lo em bloco. Então, isso facilita o trabalho deles. Facilita porque racionaliza o trabalho dos casos repetitivos, né, você consegue proferir decisões iguais para múltiplos casos iguais. Por exemplo, essas ações judiciais são repetitivas. Repetitivas? Dá um exemplo para a gente entender como é que seria aplicado isso. Quando o tribunal, por exemplo, quando a Suprema Corte define que um determinado tributo, um imposto ou uma taxa é inconstitucional, né, essa decisão que ele profere, ela impacta diretamente a primeira e segunda instância, porque na medida em que o Supremo julga, como nós dissemos, sobre o regime da repercussão geral, ele está determinando que aquela questão jurídica ela é relevante, ela precisa ser pacificada, porque está havendo divergência na interpretação dela, e uma vez decidida pela Suprema Corte, todos os órgãos de primeira e segunda instância precisam aplicar. Então, quando essa decisão do Supremo se estabiliza, e não cabe mais nenhum recurso contra ela, o que ocorre? Na primeira e na segunda instância, os juízes e os desembargadores têm que aplicar aquele precedente e reconhecer a constitucionalidade, se foi assim decidida pelo Supremo, ou a inconstitucionalidade, se a Suprema Corte resolveu optar. Porque se não reconhecer, o recurso lá em cima vai rebater. bater. Se não continua havendo repetitividade de causas, né? Continuará havendo o ajuizamento de processos, o juiz não consegue separar aquilo que é repetitivo do que não é repetitivo, porque se ele conseguir fazer essa separação, os processos que não são repetitivos têm uma chance de tramitar de uma maneira mais célere e o juiz pode se ocupar deles de uma maneira mais... E dá mais segurança também jurídica, né? Agora, na avaliação do senhor, a não observância desses precedentes, essas referências, essas orientações nas ações judiciais, é falta da tecnologia ou porque alguém pode achar que isso afeta a qualidade, a autonomia de quem está julgando? Ainda existe, talvez essa segunda parte da sua afirmação seja a melhor, porque ainda existe uma cultura muito impregnada no âmbito do judiciário de que o juiz ele tem uma liberdade e tem, de fato, independência funcional para decidir de acordo com a lei e com a Constituição. Agora, no sistema que foi implantado pelo novo Código de Processo Civil,
o poder do juiz de dissentir, né, de divergir de um precedente de um tribunal superior, ele fica muito restrito, né? O juiz ainda continuará tendo liberdade para atuar nas situações em que ele puder fazer alguma distinção, ou seja, o caso que ele está julgando não é exatamente o mesmo do caso julgado pelo Tribunal Superior, tem alguma particularidade que precisa ser destacada para não permitir a aplicação desse tema, né? Ou então, quando a tese jurídica definida num Tribunal Superior ela ficou superada por uma modificação legislativa, por uma evolução dos costumes, né? Por uma modificação no ambiente econômico e político da sociedade. Então, existe de fato ainda essa cultura de não se querer seguir o precedente por conta dessa independência funcional. Mas a independência funcional do juiz fica resguardada, mesmo no sistema de precedentes, com ele podendo fazer análise de cada caso para averiguar se o precedente é aplicável ou não ao caso concreto. Até porque se uma instância superior decidiu daquela forma, com certeza alguém vai recorrer contra aquela decisão que contrariou aquela orientação. Aí entra uma das atribuições minhas no âmbito da primeira vice, né? Na primeira vice-presidência, eu faço a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário que sobem para os tribunais superiores. E se eu perceber, com auxílio da minha assessoria, que existe algum recurso interposto contra um acórdão do Tribunal de Justiça, que foi julgado segundo a ótica de um determinado precedente, a minha obrigação é não admitir esse recurso. Eu não permitirei a subida do recurso. A parte terá um segundo recurso para poder questionar essa decisão, mas eu estabeleço filtro para saber se aquela causa merece ser submetida de novo à Suprema Corte, porque se a causa foi decidida pelo tribunal de acordo com o precedente, a chance do recurso subir é quase nula, porque senão o sistema de precedente ele não será obedecido da forma como o Código de Processo Civil estabeleceu. E essa é uma estratégia interessante para evitar o acúmulo de processos judiciais que vão se avolumando, acumulando aí na justiça e sem respostas para o cidadão, né? Porque o volume de demandas hoje é muito grande. Nós vivemos numa sociedade de massa, né? Uma sociedade em que o volume de demandas, a procura pelo judiciário hoje, ela é muito, muito grande, ela é muito abusiva, né? Então, o volume de ações que são ajuizadas a todo tempo é muito grande. Se não se tiver um controle preventivo até dessa forma como se está litigando, o dano que se causa à estrutura judiciária e, por consequência, ao próprio jurisdicionado, ela é muito grande. Porque ações predatórias, como nós dizemos, né, ações abusivas, elas geram um impacto econômico muito forte no orçamento do tribunal. Elas implicam em impedir a possibilidade de se julgar mais rapidamente outras causas que não são repetitivas, né? E com isso o sistema fica muito contaminado por uma atuação indevida de E compromete até a imagem do judiciário como se fosse ele o responsável por todo o entrave. Exatamente, né, porque nós temos, vamos assim dizer, nós temos um pouco de responsabilidade nisso tudo, porque nós lidamos com uma massa muito grande de processos, temos uma superestrutura para trabalhar com esses processos, mas na medida em que, se nós não trabalharmos hoje de uma forma mais inteligente para prevenir ajuizamento de ações abusivas, temerárias, o sistema pode ficar comprometido e muito impactado. Doutor Roberto, eu vou fazer um intervalo, gostaria que o senhor voltasse a esse assunto, que ele é muito interessante, sobre como evitar esse uso predatório do judiciário e tentar aí também dar mais, digamos, agilidade ao processo judicial, já que os conflitos são inevitáveis. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários. Bom, estamos começando hoje com o desembargador Alberto Vilas Boas, que é o novo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estamos discutindo aí os desafios e as metas do Tribunal de Minas Gerais ao próximo biênio 2022-2024. Doutor Alberto, então deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito daquela situação de uso predatório, né, do judiciário. Muitas vezes os próprios recursos são usados para poder adiar soluções. E o senhor tem mecanismos e meios de evitar isso. Sim. Hoje cada Tribunal de Justiça possui um centro de inteligência judiciária. Esse centro de inteligência a sua instalação, ela foi determinada por resolução do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista uma experiência muito exitosa que tem ocorrido na Justiça Federal.
Na Justiça Federal, já de alguns anos, tem desenvolvido esforços no sentido de criar um centro de inteligência para solucionar alguns problemas que podem surgir no exercício da função jurisdicional. E uma das questões que tem nos preocupado muito, e o Tribunal de Justiça recentemente até lançou uma nota técnica a respeito do tema, são com essas lides abusivas, essas lides consideradas predatórias, que atravancam muito o sistema judiciário, não é? Existem casos, e isso é comprovado, inclusive no estado de Minas Gerais, casos no sentido de demonstrar que existe uma parcela muito pequena de advogados, eu quero frisar muito bem isso, os advogados eles são nossos verdadeiros parceiros na administração da justiça, mas existe uma parcela ínfima de advogados que usam do judiciário de uma forma indevida, de uma forma praticamente ilícita. São pessoas que falsificam procurações, né, que criam demandas inexistentes, que ajuizam ações para revisar contrato bancário sem ter o contrato bancário, que postulam a condenação, postulam indenização por dano moral em situações fáticas inexistentes. Então, os centros de inteligência hoje, eles têm, junto com a Corregedoria Geral de Justiça de cada estado, e trabalhando em rede, né, porque os centros de inteligência de todos os tribunais trabalham hoje em rede junto com o CNJ e com os centros também de inteligência dos tribunais superiores. Eles podem, através da identificação desses casos, desenhar uma solução, né, para que se possa conseguir lidar com esses tipos de demanda. Porque já se fez um levantamento, né, de que o impacto econômico no orçamento dos tribunais é na casa de 1.300.000 ações abusivas, ações sem fundamento, né? Que muitas vezes feito até sem conhecimento do jurisdicionado, de quem o advogado está representando. Porque o advogado, o mau advogado, né? Porque a grande maioria, 99%, não atua dessa forma, mas o mau advogado, ele cria uma situação artificial para dizer que aquela parte tem direito, a parte nem sabe que o processo existe, não deu procuração, né, para que o advogado pudesse defendê-lo. E então esse volume de demandas ele fica muito, muito grande e o Centro de Inteligência nosso aqui já construiu uma nota técnica orientando o juiz. A função é orientativa para que os juízes possam desenvolver boas práticas administrativas no sentido de saber identificar essa lide abusiva, essa lide tida como predatória. Hoje, como o processo todo o processo judicial praticamente eletrônico, existe uma facilidade muito grande para se instaurar um processo, né? Um advogado de um outro estado, do Mato Grosso, de São Paulo, ele pode ajuizar pela via eletrônica centenas de milhares de processos, né? E se esses processos forem artificiais, forem processos fundados em documentos e informações falsas, isso vai impactar muito seriamente a administração da justiça local, né? Então, esse é um viés. O outro problema sempre acaba no judiciário, né? Sempre acaba no judiciário. E outra situação também são essas ações individuais que surgem desses grandes eventos ambientais, né? Nós já tivemos aqui, lamentavelmente, em Minas Gerais, 2 eventos ambientais, 2 desastres ambientais. Né? 2 tragédias do caso Mariana e Brumadinho. O caso Mariana, por exemplo, o volume de demandas que foram ajuizadas em Governador Valadares, que envolve o que nós chamamos dano água, né? Ou seja, o dano moral decorrente do fato da população ter ficado privada de água por vários dias, por uma semana ou mais, o volume de demandas foi gigantesco, gigantesco. Então, demandas até, digamos, oportunistas, além daquelas que são sustentáveis. São sustentáveis. Agora, então o Centro de Inteligência, numa situação dessa, ele pode atuar para desenhar uma solução com as várias instituições. Os parceiros, né? Os parceiros. Porque é um problema para a OAB também, né? É um problema que envolve o judiciário, porque vai ter que julgar as demandas. É um problema que envolve a Defensoria Pública, envolve também o Ministério Público, envolve a empresa supostamente causadora do dano. Então, o Centro de Inteligência, ele funciona com essa intenção de o judiciário assumir o papel de protagonista da solução do problema. Não é só... nós temos, de fato, aquela função tradicional de julgar o conflito individual emitindo uma sentença.
mas nós podemos também trabalhar o outro lado, que é sermos protagonistas de soluções que previnam, né, o ajuizamento de ações repetitivas, encontrando soluções comuns entre todos esses atores para que eles possam, antes de ajuizar um eventual processo judicial, encontrar uma solução que atenda aos interesses de todos eles. Muito bem. Voltando aqui à questão da tecnologia, doutor Roberto, o senhor falou de várias metas, desafios que o senhor tem pela frente, mas é bem provável também que o senhor vai dar continuidade a alguns projetos já em andamento. Por exemplo, a digitalização dos processos, novamente estão na tecnologia aí. Como é que está esse trabalho? A tecnologia ela é de grande importância para nós dentro de um quadro de trabalho, né? de um fluxo de trabalho. Então, a digitalização dos processos é uma das metas que eu preciso concluir ainda, se for possível, dentro da minha gestão, porque nós já estamos quase concluindo a digitalização de todo o acervo dos processos cíveis, né? E estamos caminhando muito fortemente em direção à digitalização dos processos criminais. Isso vai facilitar muito o tráfego dos processos entre a comarca e o tribunal e também do tribunal com os tribunais superiores. E isso é um elemento facilitador porque o advogado ele pode oficiar no processo, fazer os requerimentos, as postulações, os recursos à distância, ele não precisa obrigatoriamente comparecer ao tribunal, pode fazê-lo se assim o desejar, mas não é obrigatório. Então, a digitalização gera uma economia de recursos muito grande, atende à ideia de sustentabilidade ambiental, né, e conseguimos reduzir espaços de trabalho, e harmonizar melhor a forma como iremos oferecer a prestação judicional. O processo judicial eletrônico, né, além de confiável, ele traz segurança jurídica, ele traz eficiência para os usuários internos, externos? O processo judicial eletrônico é uma realidade, né, porque o Conselho Nacional de Justiça ele deseja implementar uma política em que grande parte dos tribunais estejam associados dentro de uma mesma plataforma digital. E essa é a realidade do processo judicial eletrônico da primeira instância. Nós precisamos melhorar a qualidade do processo judicial eletrônico. E essa é uma realidade. Os advogados, né, as pessoas que trabalham no contexto desse processo judicial eletrônico têm algumas queixas e eu tenho certeza que uma das metas da atual administração do presidente José Arthur é melhorar a qualidade desse processo judicial eletrônico da primeira instância, aperfeiçoando, né, permitindo que sejam utilizadas certas facilidades vindas de outros tribunais, né? Esse processo judicial eletrônico gerenciado pelo CNJ, ele contempla certas tecnologias que são desenvolvidas em outros tribunais que podem ser utilizadas por nós aqui. Então, é preciso que ele seja, de fato, aperfeiçoado. O senhor já começou trabalhar na primeira semana de trabalho, o senhor já participou, já organizou, promoveu um curso de gestão desses precedentes que o senhor falou aqui há pouco. Qual foi a finalidade dele? A finalidade do curso é elaborar formas do colega compreender o porquê da existência de um sistema de precedentes. Compreendendo o porquê da existência de um sistema de precedentes, por que devemos segui-lo, né? Quais são os critérios que devemos adotar para que se possa aplicar o precedente ao caso concreto. Então, é preciso treinar os juízes, os assessores, para que eles possam compreender a lógica da existência desse modelo que o Código quis implantar, porque somente assim, como eu falei anteriormente, nós vamos garantir tratamento igual do ponto de vista jurídico a todas as pessoas que estejam dentro de uma mesma situação fática. E naquele contexto, sempre é importante a ferramenta do estudo continuado, da capacitação para esse aperfeiçoamento. Sim, né? Daí nós precisamos trabalhar junto também com a segunda vice-presidência que lidera a nossa escola judicial. Nós precisamos trabalhar a melhoria da qualidade técnica que é contínua, né? Isso não quer dizer que o servidor, o juiz não tenha qualidade técnica, ele tem muita, mas é preciso se aprimorar diante das novas realidades que a lei vai nos estabelecendo a cada momento. Além da lei, a própria tecnologia evoluindo sempre e evitou até o colapso da prestação judicional durante a pandemia. Durante a pandemia. Se nós não tivéssemos acesso à plataforma que foi implantada pelo Tribunal de Justiça, com apoio do CNJ, as sessões dos tribunais não seriam realizadas, os juízes não poderiam realizar audiências, né? Então, ela foi um uso bem feito, né? E uma resposta rápida que o judiciário deu
para que os processos não ficassem paralisados durante todo esse tempo que ocorreu a pandemia. Doutor Alberto, como a gente faz aqui no nosso programa com os nossos entrevistados, a gente pede indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor tem para nós, por favor? Eu apreciei muito a literatura, a prosa e a poesia. Um dos últimos livros que eu li e que eu fiquei muito encantado com ele foi o Mapeador de Ausências, do Mia Couto. Mia Couto é um escritor, poeta moçambicano, e nesse livro ele usa de um personagem para contar sua própria história, em que ele retorna à sua cidade de origem, a Beira, em Moçambique. Ele retorna alguns dias antes de um ciclone que atingiu a cidade e causou graves danos àquela comunidade, né? Em 2019. E nesse processo de busca de si mesmo e de encontro com as suas origens, ele volta à Beira nessa ocasião e rememora, né, a figura do pai, a figura do pai poeta, do pai engajado politicamente, a figura da mãe muito prática para solucionar as questões do dia a dia. Então, eu gostei desse porque Mia Couto, ele é como se fosse para mim um proseador poético. Uma boa indicação, até porque também fala a nossa língua, né? Fala a nossa língua, então homenagear a comunidade lusófona é importante. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Alberto Vilas Boas, que é o novo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao próximo biênio, aí 2022 e 2024, e discutimos aí sobre os desafios do tribunal para essa gestão. Doutor Alberto, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, estarei sempre à disposição da AMAGES para estar Sucesso lá para o senhor. Bom, ficamos por aqui, se você quiser ver e rever esse programa, vá ao canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários também. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.